Olá. O surgimento desses sites de apostas, que é uma coisa relativamente nova, não é? Criou um problema muito sério, que é o de pessoas que antes, para fazer o jogo, tinham que sair de casa e ir na banca do jogo do bicho, ou para um cassino clandestino, ou viajar para fora do país para jogar. Hoje fica sentado na sala e tem acesso aos cassinos 24 horas por dia, porque eles funcionam nesse sistema. Algumas delas desenvolvem essa compulsão pelo jogo. Há vários fatores envolvidos no aparecimento desse tipo de compulsão, mas a verdade é que é muito grande o número de pessoas que jogam. Eu lembro de um dado de 2024 que calculava em 11 milhões o número de jogadores. Esses números provavelmente subestimam o número total. E um dado muito importante: o lucro é absurdo. No cálculo, no primeiro semestre de 2025, os sites de jogos tinham arrecadado 17 bilhões de reais. Isso causou um problema na medicina que é chamado hoje de ludopatia. Ludo, jogo, e patia de doença. E, de fato, é como se fosse uma doença mesmo, uma doença comportamental. A pessoa aposta, joga muito mais do que poderia e acaba depois tendo problemas na sua vida pessoal e na sua vida familiar. A ludopatia é tão frequente no país que esse tipo de problema ocupa o terceiro lugar nas compulsões, logo atrás de álcool e as drogas ilícitas de um modo geral. Para discutir esse problema, nós não trouxemos um médico, mas um sociólogo. Trouxemos o Carlos Augusto Lopes, que é subsecretário do Estado do Espírito Santo para políticas de drogas. E ele também faz parte da rede Abraço. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado por essa oportunidade. Carlos, começa explicando aí como é que ocorre, como é que acontece a ludopatia. A ludopatia ocorre a partir do momento em que as pessoas passam a fazer o uso dos jogos, das apostas de modo geral, nas bets, né, pela internet, pelos mecanismos digitais, e isso deixa de ser apenas uma atividade recreativa, né, de ocupação do seu tempo vazio, e o indivíduo passa a perder o controle sobre si, sobre as suas decisões e as escolhas que ele faz sobre jogar ou não. A partir do momento em que o sujeito já não tem mais um autocontrole sobre a sua vida e o seu poder de decisão, nós estamos diante de um caso de ludopatia. A partir do momento em que esse sujeito já começa a jogar, já começa a praticar o jogo, mesmo que ele, às vezes, nem quer mais jogar, mas ele não consegue dizer não, ele não consegue parar. E que dimensões tem esse problema no Brasil inteiro? As dimensões são de várias ordens, né? Nós podemos falar do sofrimento psíquico e emocional que isso provoca no indivíduo e em todo o seu contexto familiar, né? Todas as pessoas que estão próximas a ele. A gente pode falar nos prejuízos que isso traz, inclusive, nas relações desse indivíduo com o mercado de trabalho, porque toda essa relação, inclusive profissional, ela começa a ser afetada. E, de forma ainda mais agravada e mais visível, a gente pode apontar o endividamento que isso provoca, né, nas pessoas, nas famílias, e toda a desestruturação pessoal e familiar que a consequência da prática reiterada de jogos, ela pode provocar nesses indivíduos. E em casos extremos, inclusive, a gente pode identificar ideação suicida e, em algumas situações, até a concretização, né, como uma consequência direta da ludopatia, principalmente nos casos de endividamento. Carlos, o jogo era proibido no Brasil. Você não podia abrir um cassino. Eu lembro da época dos bingos, que em todas as cidades fecharam os bingos. Como é que, de repente, aparece uma coisa muito pior, são as bets, em que você joga da sua casa,
No final de 2018, nós tivemos uma certa, digamos, legalização no Brasil por parte do Congresso Nacional. Entretanto, de 2018 a 2023, essa legalização ela ficou num sistema de regramento legislativo muito frágil, né? Muito solto, digamos assim. Somente em 2023 é que a gente veio a ter no Brasil uma legislação um pouco mais robusta, mas ainda assim, a meu ver, incipiente, né? Então isso se tornou um terreno fértil para que uma quantidade exagerada de empresas, né, começassem a explorar esse mercado. Só que é um mercado que vem sendo explorado e que ele traz consequências muito negativas para as pessoas e para as famílias. Enquanto empresas lucram e enriquecem com a prática dos jogos, com o incentivo aos jogos no Brasil, milhares de pessoas e famílias estão sendo destruídas, né? Estão tendo as suas vidas, muitas das vezes, comprometidas por causa dessa prática de jogos. E aí a gente pode ver, por exemplo, propagandas que ocorrem na televisão em horário nobre, nos intervalos dos jogos de futebol. A gente pode ver grandes influencers, né, que estão aí nas redes sociais e nas mídias, incentivando as pessoas a jogar, muitas das vezes prometendo um dinheiro fácil, que a gente sabe que não vem, né? Então, essa é toda a problemática que foi instaurada e agravada no Brasil a partir dessa legalização que ocorreu em 2018. Dá uma ideia de grandeza para a gente. A partir do momento em que essas empresas passaram a fazer publicidade, entraram no mercado como funcionam hoje, o que aconteceu com as pessoas que caíram nesse tipo de armadilha? Só para se ter uma ideia, só no primeiro semestre de 2025, nós tivemos mais de 17 milhões de brasileiros que fizeram algum tipo de aposta em bets, em jogos virtuais. Então, nós estamos diante de um problema que tem afetado milhões de pessoas, né? Com consequências que muitas das vezes recaem sobre as famílias e também sobre o poder público, que o poder público tem sido demandado a executar e implementar políticas públicas que venham a responder a essa problemática, por exemplo, ofertando cuidado e tratamento para essas pessoas e essas famílias. Então nós estamos diante da dimensão de um fenômeno que já é grave e tende a se agravar ainda mais se a gente não tiver no Brasil uma regulamentação mais severa com o trato dessa questão das bets e dos jogos virtuais. Eu, particularmente, entendo que nós precisamos tratar esse problema com um modelo parecido com o que a gente enfrentou a problemática do tabaco no Brasil, né? Dos cigarros. Não necessariamente proibindo, mas criando regras claras de restrição, como, por exemplo, o fim das publicidades e propagandas, né? O fim desse estímulo para que as pessoas façam adesão a esse tipo de jogatinas. Existe um limite claro entre aqueles que de vez em quando fazem uma aposta e os que desenvolvem um processo claramente patológico? Todas as pessoas que começam a praticar os jogos, de certo modo, elas começam de forma recreativa, né? Só que o que muitas das vezes você não vai conseguir ter o controle é sobre a evolução disso. Nós buscamos fazer uma distinção entre jogos recreativos e jogos problemáticos. Jogos recreativos é quando o sujeito ainda tem autocontrole sobre a sua decisão, ele joga quando ele escolhe jogar, ele tem o controle sobre os valores que ele investe nisso e isso não lhe causa prejuízo pessoal e familiar, isso não compromete sua renda e sua subsistência. Então, nós estamos falando no campo do autocontrole. A partir do momento em que esse jogo, em que a prática do jogo, ela ultrapassa esse limite e o indivíduo não tem mais esse autocontrole, a partir do momento em que ele se vê com sintomas, inclusive, de ansiedade, de irritabilidade porque não está jogando ou porque não conseguiu jogar naquele dia, a partir do momento em que ele começa a gastar mais do que ele
previa ou do que ele poderia gastar, por exemplo, de modo às vezes até a tirar recursos do seu sustento familiar, das suas contas, comprometendo a sua subsistência pessoal e familiar, aí nós já estamos indo do jogo recreativo para o jogo problemático, né? Agora, é muito complicado dizer isso, porque a gente não sabe qual é nosso limite exatamente. Então é importante que as pessoas que hoje estão nos assistindo e estão, de certa forma, praticando jogos, né, que elas tenham atenção a isso. Será que eu ainda tenho autocontrole, né? Será que eu estou conseguindo controlar os valores que eu estou investindo? Isso não está me trazendo nenhum tipo de problema financeiro, nenhum tipo de sofrimento psíquico, emocional, né? Então, algumas reflexões precisam ser feitas para a gente conseguir fazer essa distinção entre a prática recreativa e a partir do momento em que isso vai se tornando um problema para essa pessoa. Esses sinais de alerta, a família percebe? A família é importante nesse processo, né? E quanto mais próxima for essa relação da família com o indivíduo, mais cedo ela vai perceber. Agora, quando a família tem uma relação um pouco mais afastada, né? Às vezes existem casos, por exemplo, de jovens que passam a maior parte do tempo trancados no quarto, jogando, né? Que essa é uma questão. A nossa juventude muitas das vezes já tem a cultura dos jogos virtuais, dos gamers e tal. Então, quanto mais próxima a família estiver desse indivíduo, mais cedo ela vai detectar esse problema. Agora, alguns sintomas vão se tornando mais evidentes e que podem ajudar a família a identificar. Por exemplo, quando o indivíduo começa a demonstrar uma irritabilidade acima do comum, uma ansiedade acima daquilo que ele apresentava anteriormente. Quando esse indivíduo começa a mentir para sua família, né? Quando ele começa a pegar muito dinheiro emprestado, por exemplo, né? Então, isso são alguns sintomas que permitem a família ir identificando se esse sujeito já está evoluindo, digamos assim, para um quadro problemático da prática de jogos. E na sua experiência, quais são as faixas etárias mais vulneráveis? O que nós temos percebido é que, inclusive lá no Espírito Santo, no programa Rede Abraço, nós estamos fazendo esse atendimento, né? Nós começamos lá de forma talvez até pioneira, enquanto tratando-se de nível governamental estadual. Lá nós temos uma procura de mais de 65% de homens, né? Das mais variadas faixas etárias, mas ampliando para os estudos que estão disponíveis, para os dados que estão disponíveis, a gente pode detectar que é um quadro de pessoas, de majoritariamente homens, na faixa etária aí entre 30 a 40 anos, que estão praticando ou que estão, digamos, mais comprometidos com essa problemática. Agora, assim como todos os transtornos adquiridos, a problemática dos jogos, ela não escolhe classe social, ela não escolhe gênero, ela não escolhe renda. Esses recortes, qualquer pessoa pode ser atingida negativamente por essa problemática. É claro que as pessoas em condições socioeconômicas de menor poder aquisitivo, elas vão sofrer mais, porque as pessoas, quando têm um poder aquisitivo maior, muitas das vezes, para ela ter um impacto mais severo, ela já vai ter que ter ali um tempo bem longínquo, né, de prática. Mas quando eu pego um indivíduo que ganha aí uma renda, por exemplo, de até R$5.000 por mês, se ele gastar R$1.000 por mês de jogos, para ele isso já é um comprometimento grande, né, na sua renda familiar. E que tipo de problema social e comunitário costuma aparecer na experiência de vocês? Bom, nós temos vários elementos que a gente tem identificado. Lá no Espírito Santo, nós estamos na 5ª semana de atendimento. Então, eu diria que é um período ainda curto para a gente ter uma análise, né, mais generalizada para explicar essa realidade. Como sociólogo, eu entendo que essa questão, ela, assim como a questão de todos os problemas das adicções, eu acho que ela passa por uma
Crise da existência do indivíduo. Os indivíduos que recorrem ao uso de álcool, drogas e agora na questão dos jogos, a gente percebe que essas pessoas enfrentam angústias existenciais, muitas das vezes vazios existenciais, decorrentes de traumas, de processos que enfrentaram na sua subjetividade humana e que leva essas pessoas a recorrer a esses processos, quer seja do uso de substâncias psicoativas ou até mesmo da prática de jogos, como elementos de anestesiamento da realidade. No caso dos mais jovens, elementos de pertencimento, né? Porque a bolha está fazendo, eu para pertencer ou para ser inserido eu preciso fazer. Então, eu digo que os vazios do eu, eles contribuem de forma muito significativa para a adesão tanto ao uso de substâncias como à questão dos jogos. Porém, no caso dos jogos, eu percebo uma outra agravante, que é o fato de estarmos inseridos numa sociedade capitalista, consumista, e que diz para as pessoas que elas precisam ter dinheiro. E se eu tenho uma propaganda dizendo na TV que eu consigo ter dinheiro fácil para suprir as minhas demandas, as minhas necessidades pelo ter, por que não aderir? Por isso que a gente fala que o desregramento na publicidade ele acaba agravando muito essa situação. Então a gente tem, de um lado, as demandas existenciais da subjetividade humana desses indivíduos, dessas pessoas, e, por outro lado, essas expectativas trazidas pelo consumismo que o tempo todo estão dizendo para as pessoas que, para elas pertencerem a essa sociedade, elas precisam ter acesso a bens, elas precisam ter acesso a signos e símbolos de pertencimento que o capitalismo muitas das vezes nos impõe. E que tipo de consequências sociais são mais frequentes? Pessoas que param de trabalhar ou que são demitidos do emprego? Nós podemos elencar aí, dentre várias consequências, mais 3 que eu considero as mais frequentes, né, e as mais repetitivas neste quadro. O primeiro é a desestruturação familiar, né? A família desse indivíduo é a que vai sofrer mais diretamente os impactos dos vícios em jogos. Porque esse indivíduo ele começa a comprometer o seu patrimônio, ele começa a comprometer a renda familiar, ele começa a gerar um endividamento que muitas das vezes vai recair e vai comprometer todo o seu contexto e toda a sua estrutura familiar. O segundo elemento importante é os impactos que isso pode provocar nesse indivíduo no mercado de trabalho. Por exemplo, o indivíduo que começa a sofrer com essa problemática, ele vai ter toda uma desestruturação psíquica e emocional. Então, a sua produtividade no mercado de trabalho, no seu ambiente de trabalho, ela vai diminuir. Esse indivíduo vai se tornar um indivíduo mais irritado, um indivíduo mais ansioso, um indivíduo que provavelmente vai errar mais. Então isso pode levar esse indivíduo a uma demissão, por exemplo. E em alguns casos esse indivíduo vai começar a faltar no mercado, no seu local de trabalho. Então essas faltas muitas das vezes injustificadas, porque às vezes esse sujeito ele já está no nível de envergonhamento grande, então ele começa a se esconder da família, se esconder das pessoas, se esconder dos amigos, dos colegas de trabalho. Então o segundo impacto que a gente vai perceber é na relação desse sujeito com o trabalho, né? E um terceiro impacto é o impacto que é também muito violento, né? Que em alguns casos as pessoas são levadas ao suicídio, né? Então esse é um problema também que vai agravar as questões de saúde pública. Então, dentre vários elementos que a gente pode destacar, eu destacaria esses 3, né? Contexto familiar, contexto de trabalho e o contexto de, muitas das vezes, colocar fim à própria vida. Então isso é de um impacto muito negativo para esse indivíduo e, por consequência, para toda a sociedade. Carlos, tem cura a ludopatia e onde a pessoa pode procurar ajuda? A ludopatia, assim como todos os transtornos adquiridos, não há que se falar em cura, né? Tem tratamento, tem remissão.
Então, através do tratamento, esse indivíduo pode ir alcançando a remissão desse problema, de modo a que ele possa alcançar novamente uma estabilidade. Mas lembrando sempre que ele vai estar sempre precisando de monitoramento, de acompanhamento profissional. É isso que, por exemplo, nós estamos ofertando lá no Espírito Santo com o programa Rede Abraço. Lá nós temos uma equipe multiprofissional, composta por profissionais de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, médicos clínicos gerais e psiquiatras, de modo que a gente oferta a esses indivíduos e também às suas famílias, porque como nós já dissemos aqui, as famílias também são afetadas por essa problemática, então nós precisamos dar um instrumental a essa família para que ela possa aprender a lidar com essa problemática. Porque se por um lado a família não deve fazer uma abordagem moralista sobre essa questão, por outro lado, a família também precisa estar atenta para ela não ser arrastada para esse problema dentro daquilo que a gente chama de codependência, né? Então, a família ela precisa ter uma postura acolhedora, uma postura humanizada, uma postura solidária com esse sujeito, mas a família, por exemplo, não pode querer pagar as contas do endividamento que esse sujeito criou. Ele precisa ser chamado à responsabilidade para as consequências do problema no qual ele se envolveu. Então, é uma linha tênue e a família precisa e pode colaborar nesse processo. Mas, nesse sentido, precisa colaborar da forma adequada, porque muitas das vezes, querendo ajudar, as pessoas acabam contribuindo ainda mais para o agravamento dessa problemática. E além da Rede Abraço, que é um programa conduzido no Espírito Santo, quais são os outros recursos? A nível de Brasil, o SUS tem as tecnologias e a técnica para lidar com essa realidade. Hoje o SUS, por exemplo, nós podemos citar aqui as unidades básicas de saúde, né? Nós podemos citar os CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial. Agora, mais recentemente, o Ministério da Saúde anunciou um mutirão, né, de teleatendimento para as pessoas que enfrentam essa problemática e também suas famílias. Nós podemos citar os grupos de ajuda mútua, né, como os Jogadores Anônimos e tantos outros grupos que a gente tem de apoio às pessoas que enfrentam essa problemática. Então, o Brasil hoje ele já tem a tecnologia para lidar com essa realidade. Talvez o que a gente precisa ainda no Brasil hoje é garantir uma universalização maior das políticas de saúde mental. A gente sabe que as políticas de saúde mental hoje no Brasil, elas ainda carecem de uma universalização que chegue a todas as pessoas, que chegue aos municípios interioranos desse país, mas o caminho, a tecnologia nós já dominamos e o SUS hoje vem aumentando o financiamento e a oferta de políticas nesse sentido. A gente também pode citar a plataforma que o Ministério lançou agora no final de 2025, que é da autoexclusão. Então, através do CPF, o indivíduo entra lá no Meu SUS Digital e ele faz esse bloqueio, de modo em que ele não vai conseguir mais acessar a essas plataformas para jogar no momento em que ele se sentir instigado, né, a fazer o jogo. Além dessa abordagem multidisciplinar, às vezes são usados medicamentos também, Carlos? Em alguns casos e casos mais extremos, os medicamentos eles podem ser usados, né? De modo geral, as pessoas podem também ser medicadas por terem outras comorbidades, né? É muito comum que as pessoas que tenham desenvolvido problemas em jogos, elas também tenham outras comorbidades de origem. Então, a possibilidade de medicação, por exemplo, ela existe para tratar uma ansiedade, para tratar outro tipo de comorbidade de base que esse indivíduo possa ter. Para o tratamento específico na questão da ludopatia, a medicação ela só é recomendada, assim como a internação, quando todas as tentativas de tratamento ambulatorial, quando todas as tentativas de tratamento terapêutico já falharam. Então, ela deve ser sempre a última intervenção a ocorrer nesses indivíduos. A minha geração viveu uma época em que as companhias de cigarros
faziam publicidade em tudo quanto era lugar. E eles dominavam os órgãos de imprensa, porque qualquer coisa que era dita contra o cigarro, eles suspendiam, num jornal, numa revista, eles suspendiam a publicidade. Foi quando nós conseguimos proibir a publicidade do cigarro que o número de fumantes começou a cair. Hoje você vê propagandas dos sites de apostas em tudo quanto é lugar. Na camiseta dos times populares, os times de futebol mais populares, na televisão, em tudo quanto é lugar. Tá certo isso? Você acha que o que o poder público pode fazer? Doutor Drauzio, a sua fala é uma prova de que nós já temos experiências bem-sucedidas de enfrentamento a problemáticas muito parecidas com essa. A forma como o Brasil lidou mais recentemente com o tabaco, não proibindo, mas criando restrições, criando normatizações para o seu uso, inclusive com restrições à propaganda. Eu, particularmente, entendo que este exemplo ele deve nos orientar agora no enfrentamento à problemática dos jogos no Brasil. Não é possível que as pessoas estejam o tempo todo sendo bombardeadas por propagandas, por publicidades de pessoas com influência na sociedade. Porque quando você pega um jogador, né, esse cara ele tem uma influência muito grande na sociedade brasileira, um jogador de futebol, né, especialmente no público masculino, né, mas não só. Quando você pega influencers como estão aí, né, nas redes sociais, essas pessoas elas têm uma capacidade muito grande de formar convicções, de formar opiniões e de induzir as pessoas. Então eu defendo que já passou da hora do nosso Congresso Nacional adotar uma postura mais firme de restrição a qualquer tipo de publicidade e propaganda em TV, em redes sociais, que estimulam as pessoas a praticarem jogos. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje é que dezenas de empresas e pessoas estão enriquecendo com o incentivo à prática dos jogos. Enquanto isso, milhares de famílias e pessoas estão tendo as suas vidas desestruturadas, muitas das vezes até sendo levadas à morte, em casos extremos, enquanto muitos estão enriquecendo. Então isso não está adequado, a meu ver. É preciso que a gente enfrente essa realidade. E isso cabe hoje ao nosso Congresso Nacional fazer essa normatização com a restrição adequada para que a gente possa enfrentar essa problemática, inclusive uma problemática que tem recaído sobre o poder público, recaído sobre o SUS, com uma oneração muito grande. As políticas de saúde mental hoje no Brasil, não é de agora, elas já sofrem há muito tempo com subfinanciamento. E aí nós criamos um problema novo não porque a questão dos jogos seja nova, ela é uma questão antiga, mas da forma que foi posta, né, mais recentemente no Brasil, se tornou de fato um problema novo porque é muito agravado, né? Então, isso foi feito sem prever nenhum tipo de remédio para as consequências disso. Remédio que eu me refiro aqui, política pública mesmo. Então é preciso que a gente pense também em financiamento para as políticas públicas que vão cuidar dessas pessoas, que vão tratar dessas pessoas e famílias que estão enfrentando essa realidade. Por que não fazer com que uma parte desse lucro seja tributável e isso vá para um fundo específico de políticas de saúde mental, incluindo aí onde vai estar situada a problemática dos jogos, né? Com isso você estaria criando a possibilidade do governo e dos governos terem políticas públicas mais estruturadas, mais universalizadas para dar conta dessa realidade no Brasil. Ô Carlos, quais são os mitos que cercam essa problemática toda? A gente tem alguns mitos, né? Um deles é de que eu vou jogar só por lazer e que eu vou ter autocontrole e que na hora que eu quiser eu vou parar. Isso não é uma realidade que se aplica a todo mundo, né? O primeiro deles é esse. E existe outros mitos, a gente pode destacar, por exemplo, o que às vezes muitas pessoas
com um ranço muito moralista, né? De dizer que é falta de vergonha na cara, a pessoa não para porque não quer. A gente sabe que isso são mitos, porque a partir do momento em que a pessoa desenvolve esse transtorno, ela não tem mais esse autocontrole de parar a hora que quiser, sem uma ajuda profissionalizada. A doença é essa, né? É uma doença, né? Nós estamos falando de uma doença. Então é preciso que essa pessoa receba ajuda, e ajuda profissional. Então, por isso que é importante buscar os serviços que estão disponíveis, e aí, novamente, a gente pode destacar os serviços disponibilizados pelo SUS no Brasil, né? Buscar os grupos de ajuda mútuas que estão disponíveis, e a família pode ajudar nisso. Não ajudar muitas das vezes dando discursos moralistas para o sujeito, mas se colocar ao lado, se disponibilizando para ir com ele até um atendimento, se disponibilizando a marcar uma consulta, tendo uma postura de acolhimento nesse caso. E certamente, ao buscar ajuda profissionalizada, esse indivíduo poderá encontrar então caminhos de remissão dessa doença. Ô Carlos, na sua experiência, a situação continuando assim, a gente tem jogos liberados, propaganda em tudo quanto é meio de comunicação de massa. Quais são os desafios que a sociedade brasileira tem que enfrentar nesse momento? Os desafios passam necessariamente pela regulamentação mais robusta da prática de jogos no Brasil. E com isso, eu não estou defendendo proibição. Não estou tratando de que temos que proibir. O que eu estou dizendo é que nós precisamos regulamentar. Não é possível que as pessoas continuem a ser incentivadas o tempo todo a praticar jogos. E, de contrapartida, aqueles que a incentivam não são responsabilizados pelas consequências que eles provocam nas pessoas e nas famílias. Porque eles fazem a propaganda, ganham dinheiro e o problema fica para o poder público resolver, para as políticas públicas financiarem através do SUS. Então, o que nós precisamos é de regulamentar de modo a evitar a excessiva publicidade que está disponível hoje no Brasil. Um outro mecanismo talvez seja encontrar caminhos de que a gente possa não deixar a prática do jogo ficar tão acessível, porque hoje o indivíduo tem um celular no bolso, ele saca daquilo ali em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer ambiente que ele esteja, ele pode jogar. Então a gente precisa pensar de como nós vamos avançar para que isso não fique de forma tão facilitada e de forma tão estimulada como está hoje no Brasil. Porque se continuar do jeito que está, a gente está diante de um buraco sem fundo. E é quase que impossível prever o ônus que isso vai causar para o Sistema Único de Saúde no Brasil. E muitas das vezes isso pode levar a uma drenagem de recursos que poderiam estar sendo investidos em outras políticas públicas, em outras frentes de cuidado à saúde. Carlos, muito obrigado por você ter vindo de Vitória para cá, para São Paulo, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Foi um prazer, estamos sempre à disposição. Esse tema é um tema palpitante, para usar um termo antigo, aqui no Brasil neste momento. Olha a situação em que nós caímos. Até pouco tempo os cassinos eram proibidos. Agora você tem o jogo na casa da família brasileira, em todo lugar você pode jogar. Você pode sentar na sala, pode ir para o quarto, até no banheiro você pode fazer apostas. Estamos criando um problema muito grave. Eu diria que é da maior gravidade, criando uma multidão de dependentes de jogo. E a dependência de jogo, como o Carlos deixou bem claro, não é uma questão moral, não é falta de caráter. É um problema de uma compulsão. E isso é um problema médico. Muitas pessoas têm essa tendência a desenvolver reações compulsivas. E aí começam a jogar, isso desestrutura a família, cria um problema social grave e cria um problema para o Sistema Único de Saúde. Enquanto isso, esses pouquíssimos proprietários dessas casas de apostas virtuais fazem fortunas
E depois os que ficam doentes, os que começam a enfrentar problemas graves de ansiedade, problemas psiquiátricos importantes, vão ser tratados onde? No velho Sistema Único de Saúde, no SUS, sem receber nenhum recurso. Quer dizer, e nós estamos numa situação em que a gente deixa essas pessoas fazerem fortunas às custas de milhões de brasileiros que vão ser prejudicados pela doença que desenvolve. E você, em particular, se você começa a perder controle, se você acha que... Eu, pessoalmente, sou contra jogo, de um modo geral. Você acha que essas pessoas montam essas plataformas, gastam absurdos de publicidade para você ir lá ganhar dinheiro? Quando você começa a jogar, você já tem que estar preparado para ir lá perder dinheiro, que é para isso que as plataformas existem, não é? E se você começa a sentir em você sintomas de ansiedade, achando que você vai ganhar, que vai acontecer isso, que vai mudar o seu destino, procura ajuda. Procura ajuda, porque você sozinho não vai ser fácil sair dessa. Se você se interessa por temas de saúde, acesse o nosso portal. Nós temos mais de 200 episódios do DrauzioCast. Veja também o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigado pela atenção.